Habeas Pastas. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer a doutora Paula Fantini. Ela é pós-graduada em Direito Público, ela é pós-graduada em Segurança Pública e Judiciária e é assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais há mais de uma década. Paula, muito prazer te receber, viu? Obrigada. Estou feliz, depois de muitos anos, poder reencontrá-la. Verdade, nós já trabalhamos juntos, eu também já fui assistente lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Paula, nós vamos falar então de um assunto, pessoal, que é o Instituto do Reconhecimento dos Suspeitos. É um instituto que, inclusive, está sendo julgado no STF, porque a má aplicação causa muita injustiça, não é isso, Paula? Enquanto eu vou conversando com a Paula, eu vou cozinhar para ela um espaguete ao molho branco de camarão. Quem quiser reproduzir, tá tudo lá na descrição do vídeo, tá bom? Paula, então vamos começar a falar desse tema, né? O que é esse reconhecimento e como que ele deve ser feito? Então, o que acontece? O reconhecimento de pessoas é um meio de prova, né? Muito utilizado aí em processo, principalmente processo contra o patrimônio, roubo, essas coisas. E ele tem as descrições dele lá, uns procedimentos mínimos, né? Na verdade, é uma garantia mínima para quem vai ser reconhecido, que o Código de Processo Penal traz lá alguns requisitozinhos para tentar dar uma credibilidade. Mas, como é uma prova que depende da memória, já tem todos os diretrizes assim, que já complica, porque memória é falha, a memória de uma pessoa não é igual à memória da outra, dependendo da situação de gravidade do crime ali, você pode ter um reconhecimento mais precário, porque se você estiver sendo, por exemplo, um roubo com um emprego de arma de fogo, às vezes você prestar atenção mais na arma de fogo do que no rosto do suspeito, como um que às vezes a pessoa usou só uma faca. Então, todo esse meio de prova que você vai depender da memória, dificulta e tem que ser olhado com mais cuidado e carinho, o que infelizmente não acontece, né? Então, lá no Código de Processo Penal, a gente tem lá no artigo 226 ao 228 um procedimentozinho, que todo mundo classifica como que uma garantia mínima para que você vai ser colocado para ser reconhecido, porque é mínimo mesmo. E nem sendo o que tem ali, que a gente vai falar, é observado. Porque lá pede o quê? Antes da pessoa reconhecer, que ela passe lá para a autoridade, para quem está envolvido no reconhecimento, as características da pessoa. Ele era alto, baixo, né? E aí, o que eles indicam, né? O que tem a regrinha ali? Que é uma coisa até questionável, porque no código fala, se possível, tem que colocar essa pessoa com essa característica descrita com outras. O que todo mundo similares. O que todo mundo questiona, se possível, deveria ser sempre. Porque, por exemplo, entendeu? O suspeito é uma pessoa loura do olho azul. Aí você coloca um louro do olho azul e outros morenos. É lógico que a chance da pessoa... Tem processos que acontecem isso. A pessoa vamos supor, o réu, ele é louro, e aí colocam ele com 3 pessoas morenas. Não é de se assustar, acontece, infelizmente, eu trabalhei muitos anos vendo esse tipo de processo, é corriqueiro esse tipo de... A gente pode falar até que é meio absurdo, né? E aí também fala que se a pessoa que for reconhecer, né, que pode ser vítima ou algum testemunho ocular do fato, tal, tiver receio de ver a pessoa ali para reconhecer, então você coloca um vidro para que a pessoa não veja. O código faz até uma ressalva que esse tipo de procedimento da pessoa não ficar ali de frente a frente só é observado nessa fase extrajudicial. Lá no tribunal do júri, no processo, na hora do momento do processo de conhecimento, uma audiência de instrução e julgamento, não. O reconhecimento é feito ali, ó. Às vezes a gente vê em processo o juiz perguntando, aí coloca, às vezes, olha para o réu que está do lado de fora, né? Mas assim, a regra não exige que isso também faça esse tipo de cautela para a pessoa reconhecer. Eles também falam, porque o temor da pessoa pode também levá-la a não reconhecer ou fazer também um reconhecimento errado. Porque o temor que pode causar aquela situação ali, então eles tentam precaver um reconhecimento mais correto, mas também proteger quem está assim, fazendo ali aquele processo de reconhecimento. E também o código traz lá que você tem que ter um termo, né? Nos processos quando a gente trabalha, vem um auto de reconhecimento, que a autoridade que está fazendo o reconhecimento assina junto com quem está reconhecendo e 2 testemunhas. Esse auto de reconhecimento, na prática, é muito simples.
Fala assim, a Rayane foi colocada ali com 2 pessoas, características semelhantes, não é muito detalhado como que foi. E reconheceu O ou não reconhecimento reconheceu? reconheceu ou não reconheceu. Entendi. Então é isso. Então é esse procedimento, essa garantia mínima que a gente tem lá, que nem isso é observado, na verdade. E aí, por não ser observado e ser critérios mínimos insuficientes, que já está provado que vai gerando esses erros, né? Esses erros judiciários que se a gente tem, quem trabalha igual trabalho, muitos anos no tribunal vejo, mas também teve muito programa de televisão que trouxe casos, né? Porque qual que são esses erros na hora do reconhecimento? Às vezes o policial ali no afã de solucionar, ou assim, aí pega um celular e aí você mostra para o Rayane, esse aqui, ó, ele pratica muito furto aqui na região. Você não acha que é ele? Reconhecimento por foto. Por foto. Não, às vezes é no celular ali, assim, ó, uma foto só. É o show-up que a gente fala. Mostra uma foto só ou só o suspeito. Às vezes pegou uma pessoa na região, a pessoa tá lá dentro da viatura, fala ele pela janela. Até o fato de você estar reconhecendo uma pessoa com algema já te vicia. Sim. Você já pode achar que aquilo realmente é o cara e o policial te falou que ele pratica na região. Às vezes ele tem uma característica. Uma sobrancelha grossa. Entendi. Então acaba que a pessoa acaba reconhecendo. Acaba que a pessoa reconhece e vai aquilo ali, tá? Aí o que acontece? O que a gente vê? Parece que o caso está solucionado. Então, às vezes, outras linhas de investigação são deixadas de lado porque eu já tenho um reconhecimento da vítima ali, eu peguei o cara próximo dos fatos. Às vezes foi um furto, um roubo, nem estava com a res, mas isso é deixado de lado. E aí vai o processo inteiro em cima daquilo ali. E o que acontece também que as pessoas depois usam muito, tem muito julgado assim, tá? Mas o reconhecimento da primeira fase foi confirmado em juízo. Mas aqui, se eu te mostrei uma pessoa numa foto, ou a pessoa só, ou numa foto, você falou que era ela, você só tem essa imagem na sua cabeça. Na hora de chegar lá na audiência de instrução e julgamento, você vai falar assim, a pessoa, mas já tá viciado o seu reconhecimento desde o início. Porque é exatamente a pessoa que te mostra na foto, então... Aí muitas decisões falam o quê? Mas o reconhecimento... Aí vem aumentando muito, sabe? Essas teses defensivas dos advogados. Aí a pessoa fala, não seguiu o requisito 226, mas teve confirmação em juízo. Então, a confirmação em juízo é a mesma coisa, só que já viciado. Já viciado. Então, tipo assim, tem até uns votos onde eu trabalhava, a gente já trabalha um pouco esse tipo de atenção, mostra que foi um reconhecimento viciado, mas não é a maioria, tá? Ainda assim. Tá crescendo ainda essa observação, que aí mostra que, lógico que ele vai reconhecer porque ele só viu você. Sim. O reconhecimento por fotografia também. No código mesmo nem especifica esse tipo de reconhecimento, né? Fala só da pessoa ali pessoalmente com outros do seu lado. Aí essa questão que eu te mostrei. Às vezes vem o processo, aí tem uma foto lá da pessoa. Essa foto aqui que foi usada por reconhecimento. Às vezes é uma foto retirada de uma rede social de péssima qualidade. Aquelas que às vezes eles tiram lá manchadas. Resolução ruim. E aí acaba que isso que fica lá no processo, o reconhecimento foi aquilo ali. Entendi. Outra questão. Porque a gente vê aquela questão de filme, né? De colocar eles um do lado do outro, a pessoa ali fora do balcão, né? Fora, sem ser vista. É o que deveria ser. É o que deveria ser, mas não é o que acontece. Não é. E aí também o alvo dos suspeitos é muito questionável. É uma praxe hoje as pessoas chegarem na delegacia, eles apresentarem uns álbuns e as pessoas reconhecerem. Álbuns de foto, de várias pessoas. Mas várias pessoas, inclusive, que nem sequer foram abordadas pela polícia. Entendi. A gente tem um caso, assim, de um cara que foi apontado várias vezes, sendo que ele conseguiu provar que ele não estava nunca nesses lugares, e ele nem sabe como a foto dele foi parar ali. Ele nunca foi abordado. Inclusive, ele faz um dossiê da vida dele, coitado. Ele presta serviço numa empresa e onde ele está, ele tenta tirar uma foto para provar que tal dia ele estava ali. Coitado, ou seja, ele que tem que estar provando que é inocente, não então, provando que ele é culpado. Os estudos e as diretrizes que estão criando estão até tentando modificar isso aí. Ter um álbum mais relacionado ali às pessoas, às vezes, que praticaram crime na região, não ter pessoas que nunca foram sequer abordadas configurando ali entre as fotos, porque já aconteceu o caso que a pessoa foi reconhecida mais de uma vez e conseguiu provar que ela não estava ali. Só que isso gera todo um desconforto, né? O cara, às vezes, é chamado, é abordado. Tem que contratar, eventualmente, um advogado. E o reconhecimento também é muito complicado, além de depender da memória, a questão de tempo. Você tem que tentar fazer o reconhecimento o mais rápido possível.
Isso tudo leva a erros. E assim, a gente não está falando de um caso, 2 casos, 3 casos, né? E no tribunal, eu já tive um caso que eram irmãos gêmeos idênticos. Um não tinha nenhuma passagem pela polícia, o outro tinha acabado de sair de sistema prisional. Não quer dizer que o que acabou de sair de sistema prisional foi o que praticou. Mas a polícia foi à residência dos irmãos para procurar esse que tinha acabado de sair de sistema prisional. Chegando lá, o irmão gêmeo estava lá. Ele foi levado à delegacia, a vítima reconheceu, óbvio. Claro. A foto dos dois no processo era idêntica. Ninguém nem tentou, lógico que poderia ter sido impossível também se tivesse colocado os dois irmãos e outros para a vítima reconhecer, porque eles eram idênticos. Ninguém nem tentou isso. Essa pessoa que não tinha passagem nenhuma, ela foi condenada em primeira instância, teve que chegar ao tribunal o caso para a gente mostrar que não, a gente não quis dizer que não foi ele. Mas na forma como foi feito, existindo essa dúvida entre dois irmãos gêmeos, nada foi tentado solucionar alguma característica específica que a vítima podia identificar. Ele foi condenado, o irmão. Ou eventualmente uma câmera que comprovasse que ele tivesse passado por ali. Foram lá, acharam o irmão gêmeo idêntico ao outro, levaram para a vítima, se realmente foi um ou outro, a vítima falou que apontou e a pessoa foi condenada. E aquele projeto Inocência também, que é muito mencionado, que até já é mencionado, a gente vai falar mais à frente, umas diretrizes do CNJ, eles até citam esse projeto. Eles fizeram uma estatística que em 70% dos processos que eles viram erro judiciário, todos os erros judiciários que estavam analisando, 70% tinha esse viés que era do reconhecimento do falho. E eles reverteram 300 casos já. Nossa, e desses 300 casos, 71% era reconhecimento errado. Porque eles pegam, quando você vai estudar a fundo, você vê que eles pegam aqueles casos que eles têm provas mesmo, assim, sabe? A inocência da pessoa, a pessoa estava em outro lugar. Vídeos, eles fazem aqui no Brasil, a Defensoria às vezes compartilha essas coisas e eles conseguem mesmo provar. E 71% de 300 casos, pensa. É muita coisa. É muita coisa de reconhecimento errôneo, né? E às vezes, Paulo, dependendo da gravidade, a pessoa fica presa preventivamente, né? Então, não, assim, tem muito caso. No site, se você entrar do Innocence Project lá do Brasil, tem vários relatos. E aqui, condenações de latrocínio, 15 anos. Nossa. Pessoas ficaram presas 2, 4 anos. Tem um lado do estupro, que eles mencionam, a pessoa ficou presa 6 anos. Ele foi reconhecido, a vítima de uma das vítimas de 11 anos estava acho que era no salão, e essa pessoa veio pela voz, ela falou que foi ele. Aí ela tirou uma foto dessa pessoa na rede social e foi à delegacia falando que era ele. E através dessa foto, outras vítimas apontaram ele também. Que é uma das questões também que a gente brinca muito, que é o tal do retrato falado que divulga na imprensa. A pessoa que vai, às vezes, fazer o reconhecimento de um estuprador, alguma coisa que está praticando crime sério, você já vai viciado com aquela imagem na sua cabeça. Então, já sugestionada, né, o tempo inteiro pro reconhecimento. E esse cara foi apontado, aí depois as outras vítimas foram se retratando ao longo do processo e ficou só essa que tinha ouvido a voz dele e ele foi condenado por isso. Só tem que ele conseguiu provar que ele não estava ali. Nossa, no momento, só tem que ele ficou 6 anos, né? 6 anos preso, assim. É muita coisa. É muita coisa. E aí, igual esses casos, a gente chega no tribunal e consegue reverter no tribunal, sabe? Então, assim, a pessoa ficou presa, porque geralmente esse tipo de coisa em flagrante, um reconhecimento, e aí morre ali meio a investigação, vai nesse viés de confirmação, porque tem muito isso também, né? Aí você consegue querer produzir prova para confirmar aquele reconhecimento ali. Sim. É meio inerente ao ser humano a gente querer confirmar essas coisas. A gente já tem um reconhecimento, até a própria vítima, né? Sim. O que acontece? Eles não... A área da psicologia que trabalha sobre isso, que fala de psicologia de testemunho, ela fala muito que essas regras estão desatualizadas e que a forma como é feita também é toda errada. Porque eles falam o seguinte, quando você faz o alinhamento, você deveria colocar várias... O que é o alinhamento? É um do lado do outro? Um do lado do outro. Você devia colocar pessoas sabidamente inocentes. Então, se a vítima apontar uma delas, você já vê então, que já está falho o reconhecimento dela. Sim. Primeiro coloca todos os inocentes, não coloca o suspeito. Não, pode pôr até o suspeito junto com o sabidamente inocentes. Ah, tá, sim. Porque aí você já tem uma garantia assim. Se ela pode falar não é, ou é um ali, se é o que você sabe que é inocente, você já está vendo que ela já está com reconhecimento viciado. Isso é o que eles estão tentando fazer, mas a gente vê que nem aquelas regras 226 são observadas, mas a gente está... Eu participei de um
de um curso do Instituto Baiano de Direito Processual Penal sobre reconhecimento de pessoas, sabe? E a gente assistiu um vídeo. E a gente sabia que a gente ia reconhecer a pessoa. Então, você ficava todo mundo prestando atenção no vídeo que ia praticar foi um furto. Eu reconheci uma pessoa errada. Olha só. E teve uma hora que a pessoa não estava ali à foto. E ninguém se levantou, vamos supor, e falou assim na hora que estava assistindo online. Ah, não tá aí a pessoa. Entendi. Todo mundo apontou alguém. Entendi. Entendeu? Porque também não foi, poderia ter sido explicado antes. Gente, pode ser que esteja aí. Pode ser que a psicologia né? traz isso, fala que a vítima ela tem que ser. Tem que falar com ela, explicar melhor como é que é o tipo de procedimento. Sim. Falar com ela, olha, o suspeito pode não estar dentro desses aí, você pode falar que não sabe. Você pode, e se você reconheceu ou não, não vai atrapalhar o resto da investigação. Sim. Porque isso não é explicado. Então, às vezes, acaba que a pessoa fica ali com aquela, igual com um álbum de foto na mão, achando que ela tem que apontar alguém. Às vezes a pessoa não tá lá. E não é de maldade, ela não sabe. E, assim, essas coisas de reconhecimento mais de uma vez, eles questionam muito, falam que tem que ser reconhecimento uma vez só, o mais rápido possível. Outra coisa que já tem nessa diretriz que a gente vai falar, que é gravar o reconhecimento desde a explicação para quem vai reconhecer como foi feita a explicação. Entendi. Se fala com ela, olha, ele não pode estar aqui até o final do reconhecimento. E uma coisa que trouxe, que foi desse estudo dessa psicologia, foi também da vítima falar com as palavras dela o grau de convencimento dela. Você reconhece 100%. Entendi. Isso é importante. Ou parece com alguém. Isso eles estão trazendo essas diretrizes também, além da gravação. E uma coisa também interessante, que a diretriz que a gente vai falar da resolução do CNJ, foi que quem vai ser reconhecido pode ser acompanhado agora pelo advogado. Tanto se for um reconhecimento por foto, como pessoalmente. Para dar uma certa credibilidade na forma como foi feito. Porque o advogado vai acompanhar, ele vai ver se todas essas instruções foram dadas, se as explicações foram feitas. Perfeito. E agora, a resolução é desde 2022. Eu nunca vi processo desse que teve esse tipo de observância das diretrizes, não. Porque o CNJ, quando ele veio com a resolução, foi através dos estudos da psicologia, de outras áreas. Eles pegam as estatísticas desse projeto lá, que mostra quantas condenações de inocentes tiveram, e aí eles trabalham essas questões que a psicologia de testemunho já estava trazendo e batendo martelo para a resolução, para ser observado, além das regras mínimas 226. Mas aí fala da gravação, dele ser acompanhado por um advogado, o grau Isso já é resolução do CNJ. Esse já é a resolução do CNJ, tá? 484. Só que tem que, igual eu te falando, eu não vi ainda, na prática, um reconhecimento gravado, um reconhecimento acompanhando o advogado, essa explicação para a vítima, que ela não precisa apontar, que pode ser que não esteja ali, que não vai atrapalhar a investigação. Isso poderia constar no próprio termo, né? Sim, um termo mais completo, entendeu? Igual as características. Você tem que tentar achar o maior número de características possíveis entre os suspeitos ali, para você tentar identificar e fazer uma identificação mais confiável. Essa questão do grau de confiabilidade, eles trouxeram também para a resolução. Porque às vezes você fala, eu acho que vamos trabalhar, né, em números, 20%, 100%, eu não tenho certeza que isso que o juiz deveria valorar na hora de considerar essa prova ou não. Sim. Que essa questão, porque aí fica lá o auto, reconheci. Foi com certeza? Não foi? Como é que foi? É muito... Quando eu tenho auto de reconhecimento, tá? Porque às vezes só fica a palavra dos policiais falando que o réu reconheceu, mas ninguém transforma isso em termo, sabe? Tipo, documentado, assim. Deixa eu te perguntar isso, Paulo, assim, um pouco sobre isso, né? Num processo, é possível que a prova seja única e exclusivamente ali a palavra da vítima e esse reconhecimento? Tem muitos casos. Por isso porque que... a palavra da vítima é uma prova frágil, né? Ela é muito importante, porque tem situações que só tá o réu e ela. Mas, por o reconhecimento, como a gente já falou lá na frente, depender da memória é complicado. E assim, outra coisa que eles tentam falar da psicologia, mas assim, a gente está longe disso, assim. Teria que tentar reproduzir a luz do momento. Então, o povo vai reconhecer, a luz estava 6 horas da tarde. Assim, né? Porque o número de condenações que depois eles olham os erros, que é pelo reconhecimento, muito alto. Só tem que eu tô te falando de prática, tá? Eu pego muito processo que é só isso.
Entendi. Às vezes o cara foi pego logo depois, não tava mais com a res com ele, com o que foi furtado, roubado. Mas se teve... se for um somatório de provas, né? Ela Sim, reconheceu, aí é um estava apontamento. convém. Não, mas tem muito caso que é isso. E aí morre ali, igual eu tô te falando. Eu peguei pouco tempo atrás. Eles levaram a vítima, acho, na casa da pessoa. Não, foram na casa do suspeito, tiraram uma foto e enviaram pra vítima. Uhum. Aí a vítima é ele. Aí morre isso aí, acabou, não acha mais nada. Entendi. Às vezes a gente. Não tô falando que quem tem passagem vai estar mais tendenciosa a praticar outros crimes, não. Mas, gente, às vezes que não tem nada, nenhuma passagem policial é condenado. E hoje em dia, uma condenação por um roubo, por emprego de arma de fogo, sua pena vai ficar aí uns 6, porque a pena aumenta 2/3 do mínimo. Então, assim, nós não estamos falando de qualquer condenação. Igual esse cara do estupro, que foi o reconhecimento pela voz e uma foto tirada da rede social. Querendo, ele ficou marcado como o maníaco da moto. Eu lembro desse caso, que a prova foi muito legal, porque a prova... Foi pela altura. É aquele negócio, né? De novo, a regra é que quem tem que provar a culpa é o Estado. Mas na maioria das vezes o que acontece é o réu tendo que provar a sua inocência. E aí, nesse caso, ele foi, acho que foi até um escritório especializado em reverter, né? Que tinha uma filmagem de um motoqueiro passando, e aí comprovaram que pela altura do pneu era 20 centímetros. E o tamanho dele, ele não poderia ser o suspeito. Mas foi esse projeto com a Defensoria... Vou colocar a reportagem pro pessoal. Com a Defensoria Pública. Aí eles conseguiram provar, mas foi esse projeto que eles conseguiram provar que quem praticou eles tinham diferença de 20 centímetros de altura. Mas é o que você falou, quem deveria provar que realmente era ele é o Estado, mas infelizmente se você não tiver esses recursos, igual teve um menino também que eles conseguiram umas imagens de umas empresas, sabe? Passou um tempo atrás num programa, a família tentando, tipo, a defesa tentando as imagens, não conseguiu. Chegou uma televisão lá, pediu a imagem para a empresa deu. E o menino estava passando em tal horário, naquele lugar, então ele não podia estar praticando. Sendo que a defesa tinha apresentado o GPS do celular dele, que mostrava que ele estava em outro lugar, mas não foi considerado. Entendo. Entendeu? E assim, e aí ficou preso acho que 2 anos, 4 anos. Aí você acaba, né, com... E engraçado, e tem jurisprudência também, no sentido de que se você for preso preventivamente de forma indevida, não cabe indenização. Não cabe indenização. E assim, e a jurisprudência, bom que você falou de jurisprudência, a jurisprudência, ela teve um avanço em 2020 com o esquete no STJ, que ele considerou que a prova não deveria ser válida, porque não considerou os requisitos dos 226. Foi um avanço, porque o que a gente vê no tribunal, vê nesses tribunais superiores, era que a inobservância era uma mera irregularidade. Igual eu te falei, ali não observou na fase lá que deveria ser observada, mas em juízo ela viu pessoalmente e confirmou. Ninguém trabalha esse vício desde o início, que eu já estou sugestionada. E aí teve esse avanço, e todo mundo achou que o negócio ia fluir. Sim. Mas assim, aí vem a resolução 2022, mas aí em 2022 mesmo tem decisão do próprio STJ falando que valia a prova, e foi uma foto retirada de uma rede social. Entendi. Então a jurisprudência vai e volta, né? Entendi. Então assim, a gente não tem segurança nessa área, e o tribunal tem decisões, igual eu tô te falando, onde eu trabalhei, de oportunidade de 2 gabinetes que eu trabalhei, a gente trabalhava isso nos votos, sabe? Tipo assim, a gente reconhecimento. Mas, assim, a maioria das vezes eram vencidos, entendeu? Mas, assim, gerava um infringente, acho que gera o debate, gera a pessoa, às vezes, recorrer. Porque quando era esse muito discrepante, muito viciado, é a prova única que eu tenho, não dá para condenar a pessoa por isso, entendeu? E tem isso de mostrar o celular, a pessoa reconhecer. Lá no site do projeto também tem que o cara foi... Ele praticou foi um roubo, depois uma tentativa de latrocínio. Ele teve troca de tiros, então eles ficaram procurando na região alguém que chegaria baleado no hospital. Por exemplo. Aí chegou esse réu e aí tiraram foto dele na máquina e mandaram para a vítima, que era até um policial. A vítima reconheceu. Não, acho que é ele mesmo. Pronto, ele foi condenado. Só que ele falava que ele tinha sofrido um atentado a tiro, que ele estava na moto com o irmão, mas ninguém acreditou. Só que eles conseguiram a filmagem desse local. Ele estava tantos quilômetros de lá e realmente ele estava na moto com o irmão. Passa alguém atirando, ele sai mancando assim com a perna. E só tem, tipo assim, teve que entrar esse pessoal aí para ajudar. E aí as empresas acho que foram mais solícitas com as imagens para conseguir provar. Só tem que já condenado, entendeu? E de novo, né, Paula? É o réu fazendo a prova de que ele é inocente. É muito complicado. Mas a investigação parece que morre.
eu acho que é natural. Eu entendo assim, a população ela sente muito essa sensação de impunidade. Mas eu acho que mais incomoda tanto ou mais a população do que a impunidade é alguém inocente preso. Ah, não, isso sim. Não Porque quando você Então, começa a ver, passando na televisão, horário sim. nobre, as pessoas começam a enxergar, porque às vezes você trabalha na área, você comenta, não dá para ter uma dinâmica, você vê a gravidade que é isso, né? Que é Na muito prática, grave. as pessoas acham que não acontece. É muito grave. Não, igual eu tô te falando, quando você vê lá, os erros judiciários, todos que foram apresentados, 70% tem isso aqui, que é o reconhecimento de falha, é muito sério. É muito sério. É muito sério. E, gente, é natural, não é que a vítima quer. É porque às vezes você fica naquela coisa ali de querer reconhecer alguém, você quer justiça. E se você não for preparado para o reconhecimento explicando, olha, Rayane, pode ser que não esteja aqui. Você não vê ninguém fazendo esse tipo de reconhecimento. E a partir do momento que começar, pelo menos começar a seguir essas diretrizes do CNJ, eu acho que vai dar uma credibilidade muito maior. Sim, porque explicar para a vítima pode chegar e falar assim, não reconheço. Não consigo reconhecer. E assim, eu já peguei um processo outro dia, eu até pedi à minha amiga para ouvir a audiência, que eu achei que eu estava ficando doida. Que quando eu via na sentença, era como a vítima tivesse reconhecido, confirmado o reconhecimento do juízo, sabe? Isso foi reproduzido nas alegações finais, as contrarrazões. E quando você assistiu a audiência, na audiência ela falava, não tinha certeza. Ela falava, não posso mais dar aquela certeza. Então, ou seja, na sentença o juiz coloca como fundamento de que ela tinha confirmado. Mas na hora que você vê a audiência, ela não confirmou. Não confirmou, ela falou que nós não tinha certeza. Aí, lógico que às vezes você demorou 4 anos na audiência, ele mudou o cabelo, mas assim, mas você tem que levar em consideração que agora ela não está fazendo conhecimento. E se o outro já não seguiu o procedimento, e a única prova que eu tenho do processo, gente, não tem como, você tem que absolver. É aquele ditado. É melhor você absolver um que é culpado do que condenar um inocente, entendeu? Porque assim, e essas diretrizes do CNJ, se fosse seguida, já é bem melhor, que aí já explicaria para a pessoa, tentaria colocar as pessoas com as características mais próximas possíveis, pessoas que você sabe inocente. Uma coisa que eles falam também que é legal, aquele policial, aquela autoridade que está fazendo o reconhecimento, o legal seria ele não saber que é o suspeito, porque ele não sugestiona. Que querer não, você pode sem querer dar qualquer gesto, qualquer coisa. Eles falam também para você não dar o feedback confirmatório, porque pode prejudicar lá na fase... A defesa. O policial, porque, por exemplo, você vira e fala assim, Paula. Aí o policial fala, eu tenho certeza que era a Paula. Se a vítima escutar aquilo ou quem está reconhecendo, pode ser uma testemunha, ela te dá aquela certeza, nossa, eu fiz certo, eu reconheci certo. Então você já vai em juízo para falar que realmente é a pessoa. Entendi. Você teve o feedback confirmatório. Entendi. Entendeu? O ideal seria a pessoa não saber quem é, para não sugestionar, não fazer esse feedback confirmatório. A gravação eu acho muito importante. A participação de um defensor, assim, é difícil ali no momento a pessoa contratar um advogado. Então, talvez a atuação da defensoria pública, sabe? Que é complicado. Tem comarca que nem tem defensoria pública. Para chegar ali o reconhecimento, até mesmo a diretriz traz tanto da pessoa como de foto pode ser acompanhada. Porque aí você vai estar acompanhando ali para ver como que foi feito. Será que alguém falou alguma coisa? Esses aqui atuam mais na região. Ou esse semana passada foi preso pelo mesmo motivo e saiu na audiência. Ou eu tenho processos, assim, peguei processos para analisar de réu falando na audiência, doutora, você sabe que eu pratico mesmo, mas todos os meus casos eu só confesso, esse não fui eu. Entendeu? Aí você vê, foi aquele tipo de reconhecimento, uma fotinha que mandaram, envia foto. Tem processo que fala, enviou a foto para a vítima, ela reconheceu. A foto não é juntada. Gravação de câmera de segurança. Às vezes você assiste, você não consegue enxergar nem quem que é, se é homem ou mulher. E aí eles usam aquilo como, não, o policial assistiu e viu que fulano, aí falou que é ciclano, aí você não consegue ver, ou quando a gravação nem é juntada no processo. Eu não consigo analisar um recurso, afirmar uma prova, se eu não consigo ver a gravação da prova, ou a foto que foi usada. Claro. Porque pode ser igual eu te falo, tem foto lá que a gente pega e você fala, não tem como reconhecer a pessoa aqui. Eu concordo, eu acho que gravar esse reconhecimento é o mínimo que deve ser feito pra gente verificar a lisura. Os dois lados, entendeu? Vai ser bom pros dois lados. Os dois lados, concordo. Porque aí a gente vai ver ali, igual, tipo assim, por mais que conste que você tem que pôr no termo agora o grau de confiabilidade, de convencimento da vítima, você vai ver ali ela reconhecendo também. Tem certeza, não tem certeza. Porque tudo, gente, igual você falando, um dia que passa entre o reconhecimento e o fato já muda. Sim. E a vítima, nessa coisa, na responsabilidade nas costas dela de reconhecer, às vezes acaba apontando. Eu apontei uma pessoa num quadro de fotos, igual que você fala, que a gente vê em filme, que não estava ali. Eu falei, não é não. Eu lembro que eu gravei algumas coisas, entendeu? Você grava, tipo assim, uma sobrancelha grossa,
Claro que tem casos mais fáceis, às vezes a pessoa tem uma cicatriz, uma tatuagem. Sim. Mas eu gravei, aí na hora que apareceu a primeira pessoa, vamos supor, com a sobrancelha grossa, eu falei que era. Aí depois a pessoa veio que tava dando curso, eu ouvia muito psicólogo, sabe? Inclusive eles deram, tipo assim, tapa de luvas em muita coisa, assim, de judiciário, juiz, sabe? Sobre vieses, de condenação. Porque não, gente, a gente tem um histórico Não de tem vida, uma coisa, tem uma Tem subjetividade na hora de subjetividade. julgar. E aí, no final, teve muitos testemunhos legais de magistrados. Falaram, nossa, eu nunca imaginei que eu tinha esse tipo de viés. E no teste eu vi que eu tenho. Esse, para mim, foi o maior exemplo de que é difícil reconhecer. Aí, se você vê o retrato falado, esses casos que vai aparecer nas vítimas de estupro, por exemplo, aí você já vai para a delegacia com o retrato falado. Você chega lá e tem uma pessoa parecida. Você reconhece. Você reconhece, entendeu? Então, tipo assim, claro que a palavra da vítima é importante, sim. Mas é falha a partir do momento que depende do reconhecimento. Sim. A prova é permitido no direito nosso, o reconhecimento? Sim, está lá no CPP. Só tem que estar mais que evidenciado que aqueles procedimentos mínimos que vão garantir um reconhecimento confiável não estão mais suficientes. Sim. Já tivemos as diretrizes da resolução do CNJ são bem legais, só tem que eu acho que, na verdade, quase ninguém sabe que tem ela. Que existe. Que existe ela. E lá atrás, olha, o juiz... E é bom para os advogados que estão nos assistindo ficar atentos, pessoal. Para usar, observar se as diretrizes em vez de só questionar o 226, as diretrizes do CNJ, a 484, porque lá, além de reforçar o 226, traz essas questões de poder ser acompanhado, então você pode até questionar. Não, olha, ele teve reconhecimento, ele não teve acompanhamento, que lá está na diretriz. E lá fala que, ao julgar, o julgador tem que analisar isso que está disposto lá, se foi ou não observado, para você fazer uma valoração da prova. Claro. Entendeu? Agora, se você tiver... Eu gosto de falar, eu sou suspeita para falar, porque todo o processo que a gente estava analisando, eu consegui trabalhar isso no gabinete, com o desembargador, com a equipe, a gente via esses tipos de coisas com as provas, onde a gente tinha mesmo, a gente estava desenvolvendo os votos, as decisões, no sentido de não condenar, porque não tem prova. Sim. E a sociedade também precisa entender que é aquilo que a gente estava falando. É muito ruim que haja impunidade, mas é pior a gente prender uma pessoa inocente. Então, assim, pode ser que às vezes a pessoa é culpada e por uma falha ali no reconhecimento ela vai ser absolvida. Pode ser, isso gera uma sensação de segurança. Sim, mas a gente precisa entender que essa sensação ainda é melhor do que você punir alguém que é inocente, né? Eu sempre brinco assim, que às vezes a gente trabalha muitos anos na área, minha mãe brincava, aprende a ser solta, né? Tem muito isso, assim, você absolve todo mundo. Eu falo, minha vida toda profissional, eu fui muito técnica, sabe? Eu acho assim, o processo tá ali que é para seguir as regras do processo. O processo é muito sério, existe regra para ser seguida. É igual você falou. Às vezes as pessoas falam assim, com certeza foi ele. Gente, a gente está fazendo uma coisa subjetiva. Agora, o que eu tenho no processo da prova, eu não tenho. Eu não tenho. Você tem que absorver porque você não tem a prova ali no processo. Você pode até achar que é. Você pode achar que o cara realmente estava vendendo droga. Mas se não tem os indícios ali que o cara estava traficando, não tem como você condenar. A gente tem que ser técnico, entendeu? Claro. E aí, o que você falou, infelizmente, o Estado deveria provar com todas as provas cabíveis. Parece que eles tentam dificultar, igual esse tipo de filmagem, entendeu? Como que depois do cara condenado, vem um projeto, vem uma televisão, consegue ir lá e pegar as filmagens? Isso aí na investigação já tinha sido coletada, todas as câmeras do local. Paula, no STF agora está enfrentando um recurso em que está sendo tratado esse tema. Explica para o pessoal o que está sendo julgado lá, já houve algum voto? Não, o que acontece? Agora, essa questão chegou no STF, é reconhecida a repercussão geral desse caso, então, a partir do momento que for julgado, vai ser parâmetro, né, para casos semelhantes. E foi um caso, na verdade, é um recurso extraordinário com agravo, foi um caso em São Paulo, que a vítima teve um roubo, e a vítima ela nem identificou, nem apresentou características dos supostos autores, não. Ela falou que eles estavam no carro X Cortal. Passados uns dias, abordaram um suspeito nesse carro semelhante e foram colocado a reconhecimento dela, ela reconheceu. Então, ela nem tinha dado as características antes, nada. Então, o advogado recorreu, mostrando que não foram observados os requisitos 226 do Código de Processo Penal e que, então, estaria sido violado devido ao processo legal, né? Ampla defesa, proibição de condenação por provas ilícitas.
e foi aceito esse recurso e o relator reconheceu a repercussão geral. É o tema até 380. Não tem data ainda para ser julgado, mas é que eles vão analisar. Vai valer como prova da autoria o reconhecimento que não observar os procedimentos 226? Então, eles vão analisar se vai valer como prova ou não, porque, igual a gente já tinha falado, né, as jurisprudências têm oscilado. Tem hora que considera a prova nula e tem hora que reconhecimento mera irregularidade, a não observância. Claro, se você tiver outro tipo de prova, foi pego com objeto furtado, claro que aí não tem problema, é só... É diferente. Agora, quando é só... agora vai ser analisado o seguinte: teve o reconhecimento, observou, não observou, vai ser considerado como prova? Não, vai ser considerado prova, sim. Entendi. Aí a gente já começa a pensar mil coisas, assim, né? Tipo assim, e aí? Então, beleza, e se o STF falar a não observância dos procedimentos é mera irregularidade, aí eu acho que aí todo mundo vai sair condenando em à torta de direito, infelizmente, com o respaldo do STF. Sim. O próprio STF já falou que é mera irregularidade. Sim. Ou ele pode falar assim, é mera irregularidade se essa não for a única prova. Sim. Uma alternativa. Porque eles podem trabalhar várias nuances dentro desse... Não tem data ainda para julgar, mas achei interessante chegar lá. Sim. Vai com repercussão geral, para parar de ter decisões, às vezes, idênticas, né, de formas diferentes. E só o fato de ter repercussão geral, acho que já chama atenção para todo mundo já ficar atento à necessidade de observar. Aí também pode também falar que é nula a prova, né? E aí vai ser analisado. Mas o problema também é assim, é nula aquela prova que o reconhecimento não foi observado nas nuances, né? Então você vai estar com um processo que não foi observado 226, então você não vai poder considerar aquela prova. Vamos ver se a gente vai conseguir ficar, né? Porque aí você viu aquele reconhecimento ali no processo, mas ele não seguiu, aí o STF vai falar que não posso observar, mas querendo ou não, eu vi que teve aquele reconhecimento ali. A gente tem que talvez se a subjetividade do julgador é aquilo que você estava começando, pescar a prova, né? Pescar a prova. Ele já formou o convencimento dele de uma prova que foi anulada e ele começa a buscar no processo outras coisas para poder condenar. Isso acontece demais. Aí acaba que você, às vezes, você já formou na sua cabeça uma decisão, vou absolver, vou condenar, vou reduzir pena, não vou. E aí você monta aquela sua decisão em cima, exatamente, pescando aquilo que vai confirmar o convencimento que eu cheguei. É igual você falou, julgar é isso, né? Subjetividade, mas assim, o mínimo que você tem que respeitar é processo. Então, se eu tenho ali um procedimento mínimo, que é mínimo, tá? O 226 é nada. Vamos observar. Que aí quem está fazendo o reconhecimento, eu vou dar credibilidade para aquilo, acho que você fica, poxa, eu fiz um negócio bem feito, dali para frente vai desenvolver o processo. Vamos observar as diretrizes, que eu achei um avanço importante já, porque ela observou esse projeto que já vem mostrando os erros, observou a psicologia que está trabalhando isso. Tem muito livro aí sobre isso, de psicologia do testemunho, que trabalha viés, falsas memórias, e traz isso para a gente, que é complicado a validade de um processo, a condenação de uma pessoa ser baseado no reconhecimento, às vezes a única prova do processo, que não serviu nada. Sim. Eu não sei se você viu uma série que está muito no auge, que é Adolescência. Você chegou a assistir? Eu achei tão legal, assim, fora essa questão toda, né, da educação dos filhos, etc. Como eles foram técnicos, né? Foram técnicos. Para entrar em casa, para levar a criança, todo o procedimento foi respeitado. Chamou-se ali um defensor sem vestir aquela capa de justiceiro, né? De justiceiro e nem daquela também de tipo, é tal, é isso. Não, eles foram técnicos. Muito técnicos, todos, A gente assistiu semana passada. Isso me chamou muito, gente, coisa mais linda. E tá bem assim, vários questionamentos. Ninguém tava ali levando aquilo pro lado pessoal, todo mundo querendo fazer os procedimentos que precisavam ser feitos com a maior seriedade possível, né? Com o advogado acompanha que ela faz, no momento que o menino vai pode escolher, vai fazer historiar o corpo dele, para ver se tem algum hematoma. O advogado acompanha, o pai acompanha, assim, e eles tudo preocupado com a lisura do processo. Isso é bom, gente, até para assim, para que haja uma condenação, que não haja discussão se o cara for realmente culpado, né? É importante respeitar todo esse passo a passo para que a condenação seja mais igual você falar, chegou lá, não observou isso, fizeram aquilo. E ali também traz o seguinte, né? Eles já fizeram esse procedimento que é um pouco agressivo no sentido de quem tá vendo, mas eles já tinham uma prova contundente, né? Sim, e mesmo assim eles tiveram todo o cuidado. Procedimento, tanto que eles falam, né, com ele, olha, a gente só tá fazendo a nossa parte. Quando ele chega lá para ser acautelado, eles têm todo o procedimento. Então, você falou, imediatamente já chega uma pessoa para ser o tutor ali, depois ele pode escolher o que ele quer. Informa dos direitos dele.
Ela traz outras nuances também, mas tem essa questão de observância de técnica, eu te falando. Se a gente observar o mínimo, já fica melhor para o julgador, fica melhor para o advogado. Isso é importante até para a gente não ter tanta impunidade. Exatamente. Porque às vezes uma pessoa poderia ser condenada. Aí não teve o procedimento, fez errado, você vai absolver e ele foi culpado. Exatamente. Aí às vezes a vítima reconheceu e realmente foi aquela pessoa. Só que você não observou. Aí não passa a credibilidade para quem vai julgar. Sim. Se eu não fiz direito, como é que eu vou ter confiança? Mas às vezes pode ser ele mesmo, igual você falou. Sim. Aí a partir do momento que eu fizer o mínimo, poxa, eu descrevi as características, colocar as pessoas com outras sabidamente inocentes, com as mesmas características. Eu fiz o reconhecimento, ninguém me induziu, me explicou que a pessoa não tá ali. A advogada gravou. Isso é muito importante para o julgado, eu acho, sabe? Porque aquilo é feito lá, na fase. Aí eu tenho só um termo redigido, que você pode redigir. Você não traz ali o sentimento, a forma tal pro termo. Você falou, às vezes um comentário que o policial faz poderia mudar tudo. É igual esse confirmatório. Aí em juízo, às vezes, quando você é colocado de novo, você já tá naquilo cabeça, poxa, acertei o reconhecimento. Aí você ele mesmo, o cara que vai tem casos que a gente tem casos que a gente fala que a pessoa depois fala, olha, eu não tenho 100% de certeza. Lá eu já não tinha. Entendeu? Só tem que, assim, infelizmente as coisas vão a toque de caixa, assim. E eu tô falando de experiência. Foram muitos anos analisando o processo e eu comecei a ficar muito incomodada, por isso que eu comecei a buscar cursos, igual quando teve esse Instituto Baiano, foi muito legal. Tinha muito psicólogo, sabe? E a gente vai vendo que é falho. Por mais que... Imagina, eu sentada assistindo uma cena tranquila, sabendo que eu ia ter que reconhecer, eu não reconheci. Imagina você com o revólver apontado pra sua cabeça. Sim. Imagina você não podendo olhar para a pessoa, olhar para o chão. Sim, às vezes entendeu? Rápido, claro que é importante esse tipo de prova. Porque às vezes é aquilo que está ali. É a vítima, é o réu, uma testemunha. Tem, né? Mas se a gente fizer com uma confiança melhor, é igual você falou, vai para os dois lados. Tanto para a defesa como para a acusação. A gente tem certeza daquilo que foi produzido. E a chance de erro é menor. Não é que não vai falhar. Né? Pode, igual a gente falou, tudo que depende da sua memória pode ser falho. Mas eu acho que vai dar uma credibilidade maior. Assim, começar a ser usado e traduzido. Às vezes, gosto de falar, na hora que a jurisprudência começa a desconsiderar esse tipo de prova, as pessoas começam a observar ali embaixo com mais cautela. É igual quando você começa a anular uma sentença, alguma coisa, a gente vai reorganizando aquilo ali para chegar no procedimento certo. Claro. Né? E é isso. Paulo, eu acho que foi muito esclarecedor. Eu queria deixar, então, a câmera para você, falar o que você quiser, se as pessoas podem te encontrar na rede social, seus recados, enfim. Gente, assim, eu trabalho no tribunal há muitos anos e analisando o processo mesmo ali na prática, que eu comecei a ficar incomodada com essa coisa de reconhecimento de pessoas. Então, quando eu fiz minha pós de segurança pública e polícia judiciária, eu fiz minha conclusão de curso sobre esse tema. Aí todo o curso que tinha eu comecei a participar. Grupo de pesquisa do tribunal, eu participei também com os desembargadores, então foi muito interessante essa troca. E cada vez que eu fui mais aprofundando, você vê que realmente isso acontece e que ninguém observa os procedimentos mínimos. E aí vão surgindo essas condenações que aí o que me incomodava muito é assim, poxa, essa pessoa teve a oportunidade de recorrer. E caiu aqui onde a gente pensa assim, então ela vai ter a chance de ter, às vezes, uma absolvição. E se foi um outro momento, não pôde recorrer? Que acontece, né? A realidade do Brasil de aspecto de justiça, apesar da Defensoria Pública daqui de Minas ser muito boa. Muito boa, assim, muito combativa, sabe? A maioria dos processos que a gente tem lá de reconhecimento de violação de domicílio são eles, são muito técnicos, entendeu? Assim, então, assim, espero que teve um bate-papo, dá para abrir a cabeça aí, para pesquisar advogados, começar a ser incisivos na cobrança desse. É um direito, né? É um procedimento mínimo, então é direito do réu. Como a vítima também deve reconhecer, deve ser valorada a prova dela, mas a gente tem que ser técnico e analisar de forma correta o procedimento e seguir as mínimas diretrizes aí para a gente ter uma confiabilidade maior. É isso. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Viu, pessoal? Já vou servir a Paula. Quem ficou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.